Você que está nos assistindo, você que está aqui no culto, eu queria que você recebesse isso de Deus, não é nem de mim, né? Vocês aqui do louvor, vocês são amados do Senhor. Amada e amado do Senhor. E é sobre esse amor que nos constrange, esse amor que nos resgata, esse amor que é suficiente e que nos basta. É sobre esse amor que eu quero falar hoje com vocês, amém? Então que você abra o seu coração para receber tudo que está no coração de Deus, amém? E eu tenho certeza que é muito bom. E você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou. E você de casa também. Se você está chateado, se você está entristecido, eu creio que até o término desse culto, você também receberá o amor de Deus aí na sua casa. E você se sentirá envolvido nesse amor, em nome de Jesus. Amém? Então eu queria convidar a todos que fechassem seus olhos, colocassem a mão no seu coração e orassem comigo nessa noite. Pedindo para que o Senhor falasse aos nossos corações, que o Espírito Santo, só o Espírito Santo, tenha total liberdade, total legalidade de agir no meio de nós. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por poder te chamar de Pai. Te agradecer, Senhor, por nos amar, por nos constranger, Senhor, com esse amor que nos envolve, esse amor que nos restaura, esse amor que nos fortalece, esse amor que nos basta. Obrigada, Senhor, obrigada por este amor. Pai, eu te peço que o teu Espírito tenha total liberdade para falar aos nossos corações nessa noite. Que se tem alguém aqui ou em casa, chateado, entristecido, desanimado, que essa palavra, Senhor, venha a ser uma dose de ânimo, de encorajamento na vida dos teus filhos, para que eles não venham olhar, Senhor, para as falhas, para os erros, mas que eles venham olhar para Ti, Senhor, e Te adorar, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço também que o Teu Espírito Santo traga discernimento em cada coração, para que eles possam discernir e entender tudo que o Senhor quer falar com eles de forma clara. Em nome de Jesus, que todo espírito contrário ao teu seja repreendido em nome de Jesus. E que só o teu Espírito tenha total liberdade de agir no meio de nós. Pai, eu te peço também que o Senhor me diminua mais e mais. E que só o Senhor cresça e apareça. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o nosso louvor seja dado a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu estava buscando ao Senhor, né, por uma palavra, o que Deus queria que eu trouxesse nessa noite. E aí, mais uma vez, o Senhor me levou a estudar um pouquinho sobre a história de um grande rei de Israel, o rei Davi, né? Um grande homem de Deus, um grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um momento em que Davi viveu, que não foi um momento assim muito feliz, né? Mas foi um momento em que ele desprezou a direção do Senhor e resolveu andar no seu próprio entendimento, a saciar a sua vontade da sua carne, ao invés de ouvir a voz do Senhor. E ele, né, como todos nós, quando nós decidimos agir nas nossas emoções, agir segundo a vontade da nossa carne, né, quase sempre nunca dá certo, né? Vamos dizer assim, né? Porque nunca dá certo mesmo, porque sempre a gente faz caca, né? E aí, às vezes, vem o conserto, mas existem consequências daquele erro. E com Davi não foi diferente, amém? E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Queridos, antes da gente ler, eu queria contar para vocês de uma maneira rápida, para que todos entendessem aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Davi, ele foi instituído por Deus como rei de Israel. O Senhor, quando olhou para Davi, Deus não viu o externo de Davi, Deus não viu a capacidade física dele. Mas quando o Senhor olhou para Davi, o que chamou a atenção de Deus foi o coração que Davi tinha. E por isso, o Senhor o instituiu como rei de Israel. E Davi, ele tinha muitas vitórias no Senhor. O Senhor fazia com que dava estratégias a ele e Israel era grande e vitorioso nas suas batalhas. Porque realmente Davi o adorava e o adorava de todo o coração. Mas em um período da vida de Davi, em um momento, Davi, por ser um ser humano, Davi falhou. Davi precisava ir, à batalha, porém, Davi decidiu não ir naquele dia. E Davi decidiu ficar em casa. E aí, ele resolveu sair na sacada do seu palácio, para ver como o dia estava. E nessa visão de Davi, Davi avistou Betseba. Quem é Betseba? Betseba era esposa de Urias. Urias era um homem temente a Deus, que trabalhava no exército de Davi. E Urias estava na batalha com Davi, com o povo de Israel. E então, Davi, quando olhou para aquela mulher, a carne dele gritou. E ele pediu que chamasse aquela mulher até a casa de Davi. E naquele momento, Davi se relacionou com aquela mulher. E aquela mulher engravidou. E Davi, ele precisava fazer algo. Então, ele armou de uma forma de tentar tampar o pecado dele, de que aquilo fosse realmente escandalizado aos olhos das pessoas. Davi permitiu que Urias morresse na batalha. Por quê? Urias morrendo, Betseba estaria viúva. E como Davi era o rei de Israel, ele precisava honrar, aquele homem, que trabalhava no exército do Senhor. E por isso, como honra, ele casaria com Betseba. E então seu pecado estaria encoberto e tudo estaria certo. E segundo, isso eram os planos de Davi. E aí um belo dia, Davi estava lá, conversando com o profeta de Israel, o profeta Natã. E o profeta, ele começa a contar uma historinha para Davi. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, porque é sobre isso que nós vamos falar essa noite, amém? Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e o seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Vamos parar um pouquinho aí. Queridos, quando o profeta ele começa a contar essa historinha para Davi, a Bíblia fala que Davi ficou o quê? Enfurecido. Ele ficou nervoso. Ele achou aquilo injusto, Só que essa historinha que o profeta estava contando era a historinha de Davi. Davi tinha as mulheres que ele queria ter.
Ele era o rei de Israel. Mas ele escolheu ter aquilo que não era para ele ter. Ele escolheu, ao invés de seguir a vontade do Senhor, ele escolheu fazer as suas próprias vontades. E por isso, grandes consequências Davi colheu. E olha aqui. Então, disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do Senhor as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Queridos, Deus tinha tudo para dar para Davi. Porque é assim, o Senhor, Ele tem tudo para nos oferecer. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. Mas o problema é que o pecado, o agir no nosso próprio entendimento, gera em nós um engano e nos faz achar que a gente fazer as coisas do nosso jeito nos basta. Que as coisas que nós conquistaremos serão nas forças do nosso braço. E isso é um grande engano, porque tudo vem do Senhor, amém? Mas é preciso ter o quê, queridos? É preciso ter um coração sensível à voz de Deus, um coração arrependido, um coração disposto a se arrepender. Se você voltar um pouquinho atrás, lá no capítulo 11, no verso 26, 27, diz assim, ó: Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O primeiro passo. Nós precisamos nos arrepender de todo o coração. Davi, ele pecou contra o Senhor. Mas no momento em que ele conserta o erro dele, casando-se com Betseba, trazendo ela para dentro da sua casa, porque afinal ela estava viúva e ele precisava honrar Urias, né? Isso era um engano, porque na verdade Davi precisava se arrepender de todo o coração. E a atitude em qual ele tomou de trazer a esposa de Urias para morar com ele e tomar ela por esposa era mal perante os olhos do Senhor. Diante dos nossos erros, diante das nossas falhas, nós não podemos querer tampar o sol com a peneira. Já ouviu essa frase? Não adianta tampar o sol com a peneira? É assim. Quando nós não temos um arrependimento genuíno no nosso coração, realmente nos arrependemos de todo o coração, nós estamos tampando o nosso pecado com a peneira. E não está agradando o coração de Deus. Não está tendo reconciliação com o Senhor. Davi casou-se com ela, mas isso era mal perante aos olhos do Senhor, porque o que o Senhor queria, primeiro, era que Davi se arrependesse. Mas Davi fez o quê? Ele desprezou o Senhor. Por isso, como ele achou que ele estava certo, ele estava no engano, mas ele achou que estava certo. Então, o Senhor levantou Natã como profeta. E levantou esse profeta naquela hora, naquele momento, para levar essa historinha, para confrontar Davi. Olha, você acha certo? O rico tinha todos os animais bons, em grande quantidade. Ele podia ter dado a esse viajante, mas ele poupou os seus e deu a cordeirinha do pobre. Não, isso está errado. É Davi. Mas essa pessoa injusta é você. Desprezar tem a ver com negligenciar
as ordens, os princípios, as verdades e as direções do Senhor. Davi sabia o que era para ele fazer. O que era para Davi fazer, igreja? Era para Davi ter ido à batalha. Era para Davi ter obedecido e ter mantido as direções a qual o Senhor havia dado. O que ele fez? Ele se desviou. E por isso ele caiu. E por isso ele pecou. E quando nós caímos, quando nós negligenciamos, quando nós desprezamos as direções que o Senhor nos dá, porque nós queremos satisfazer o desejo da nossa carne, e nós então escolhemos os nossos caminhos, qual é o primeiro passo? É nos arrepender. É não negligenciar as direções. É se voltar para Deus e se consertar. É se consertar. Às vezes a gente, todos nós, em alguma área da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós não podemos nos prender às nossas falhas. Nós não podemos nos paralisar no nosso erro. Nossa, eu errei lá, agora eu nunca vou conseguir andar, porque eu tenho essa mancha comigo. Não, querido. Eu queria te dizer nessa noite que você pode sim viver uma nova história na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Deus tem uma nova história para escrever para mim, para você, todos os dias. Só que não é tampando o sol com a peneira que nós vamos conseguir viver essa nova história. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Foi contra ti que eu pequei, Senhor. Então eu quero me reconciliar contigo. Eu quero me arrepender de todo o meu coração. E eu quero te pedir perdão. Perdão, se eu negligenciei as suas ordens, se eu negligenciei os seus princípios, se eu negligenciei as tuas verdades, ou se eu negligenciei alguma direção. E então, eu viverei um novo na minha vida. E então, uma nova história será escrita. Amém? Então, o segundo passo é não negligenciar, amém? Davi negligenciou e colheu os seus frutos, amém? Terceiro, se arrepender gera perdão. Vamos lá no verso 13. O verso 13 diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou do teu pecado, e por isso não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo, que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Lembra que Davi tinha tido um filho com Betseba? Eu imagino que devia ser muito forte. Quando Natã fala para Davi: realmente, você pecou, Deus te perdoou. Só que o seu filho vai morrer. Eu imagino que, meu Deus, o que será que passou na cabeça de Davi? Só que quando eu estava lendo isso, eu achei tão lindo que o Espírito Santo me revelou algo a respeito disso. Se arrepender e ser perdoado não nos anula a consequência dos pecados. Porém, eu tenho o Senhor para me ensinar e me ajudar a caminhar e me livrar diante das consequências, porque o seu amor me basta. Ou seja, igreja, ele pecou. O pecado ali gerou uma consequência. Todos os nossos erros vão gerar consequências. E talvez hoje nós estamos colhendo consequências do nosso pecado antes de Jesus ter nos resgatado. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele não nos livra da consequência, mas eu tenho a certeza
que o Senhor estará comigo em todo o tempo. E essas consequências, elas não me gerarão num poço, ela não me colocará numa caverna, mas essas consequências me fortalecerá e me fará reconhecer que o Senhor é suficiente na minha vida e que é só a presença dEle que me basta. Quando eu erro, quando eu peco, eu vou colher as consequências das minhas atitudes erradas. Mas se eu tenho um Senhor, igreja, e eu peço perdão a Ele, o ensinar dEle não é com dor, mas é com amor. O Senhor nos carrega, Ele nos dá as mãos e Ele fala, olha meu filho, você errou, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Pode ser que você chore no caminho, mas eu estou te fortalecendo. Porque as nossas feridas serão curadas para curar outros. Amém? E quarto, olha que lindo, né? Porque diante de uma perda, né? Diante de um luto, diante de uma consequência. Sabe o que mais me chamou a atenção? Foi o coração de Davi. Porque se a gente continuar a leitura aqui, diz assim, ó, no verso 15. Então, Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta. Porque eles diziam, eis que a criança estando ainda viva, lhe falávamos, porém não lhe dava ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns aos outros. E ele entendeu que a criança já estava morta. E então ele perguntou, a criança morreu? E eles lhe responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, pusera diante dele e ele comeu. E então os seus servos lhe disseram, o que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, se levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe, o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar a viver? Farei ela, e irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Queridos, olha que lindo, né? Davi, ele restaurou a adoração dele. Adoração tem a ver com se alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Adoração tem a ver com se submeter a fazer a vontade do Senhor, independente do que custe, do que irá nos custar. E Davi, mesmo diante da perda do seu filho, mesmo diante das consequências a qual ele estava ali passando, ele entendeu o propósito do Senhor. E ele não só entendeu, mas ele adorou ao Senhor. Ele viu que valia muito mais obedecer ao Senhor e que o Senhor cuidaria de tudo. Se fosse da vontade dele, o Senhor poderia mudar toda aquela história e aquela criança não morrer. Mas, sabe, o que mais me chama a atenção é que o amor de Davi por Deus não se limitava naquilo que ele tinha, não se limitava no seu filho, não se limitava nos seus bens, mas o amor dele por Deus se limitava em cumprir, em se arrepender, em se voltar para o Senhor. E é louco, né? Aos olhos humanos,
Porque os servos dele, as pessoas que estavam ali com ele, pensavam, como pode? Diante do sofrimento, ele estava ali orando, jejuando. E agora que a criança morreu, que aí que era mesmo para ele, né, se lamentar. Ele se reergueu. Sabe por que ele se reergueu? Porque ele escolheu viver os planos do Senhor e não os planos dele. Porque quando nós escolhemos viver os nossos planos, escolhemos viver a nossa vontade, nós estamos no engano. E muito longe da presença do Senhor. Mas quando nós escolhemos viver a vontade de Deus, não importa as circunstâncias, não importa os desafios, nós temos a certeza que o Senhor conosco está. E ele o adorou em meio à dor, ele adorou em meio ao sofrimento, ele adorou em meio ao luto. E igreja, hoje eu te pergunto, como tem estado a nossa adoração a Deus diante da dor, diante das lutas, diante das circunstâncias, diante das perdas? Como nós temos nos posicionado? Quando as pessoas que moram conosco na nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso círculo de amizade, na nossa igreja, no nosso trabalho, qual é o olhar que as pessoas têm em nós? O que nós refletimos diante da dor? O que nós refletimos diante da perda? O que nós refletimos diante das circunstâncias que são desfavoráveis aos nossos olhos? Nós lamentamos ou nós adoramos? E quando nós recebemos um não de Deus, um basta, como é a reação do nosso coração? Qual é a reação no nosso rosto? Nós dizemos em tudo dai graças? Ou nós murmuramos contra o Senhor? Nós lamentamos. Deus não queria deixar, punir Davi. Deus não queria que Davi passasse por nada disso, porque os planos do Senhor são maiores e são melhores do que o nosso. Mas o Senhor permitiu que Davi vivesse esse período de deserto, para que ele fosse liberto do engano. Que um dia, por uma pequena brecha, ele permitiu que esse engano entrasse na vida dele. Em nome de Jesus, se em algum momento da nossa vida, nós abrimos alguma brecha para que o engano entrasse, e que esse engano nos levasse a pecar contra o Senhor, a sair das direções que Deus nos deu e buscar os nossos caminhos, buscar as nossas vontades, fazer aquilo que achamos ou pensamos, sonhamos. Que em nome de Jesus, assim como Davi entendeu e adorou o Senhor, nesta noite nós possamos entender a vontade de Deus e adorá-lo, independente das circunstâncias. Amém? E para encerrar, o fruto da adoração, né? Versículo 24. Olha que lindo, né? Então, Davi veio a Betseba, consolou ela e deitou com ela. E teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Querido, o Senhor restituiu o filho de Davi. Só que de uma maneira certa. Só que no padrão certo. Na ordem certa. Da maneira certa. A nossa vida, ela tem um padrão. E esse padrão tem que ser o de Deus. Se nós formos tentar nos ajustarmos aos padrões do mundo, nós sofreremos, nós viveremos grandes aflições. E ainda corremos o grande risco de viver numa eternidade, de perder a oportunidade de um dia nos encontrarmos na eternidade com o Pai. Mas quando nós escolhemos o caminho do Senhor, quando nós escolhemos viver a vontade do Senhor, nós vivemos aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram. E aquilo que para o mundo
é loucura. Mas para Deus é real. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este o chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Querido, esse culto, no momento em que eu comecei a ministração, eu falei para vocês que se fosse para eu dar um nome para este culto, e eu entendo que é o mesmo Espírito, porque desde o primeiro louvor, desde a palavra de abertura do pastor, o dízimo, foi um quebra-cabeça, né? Um completando o outro. E eu creio que o Senhor, queridos, Ele nos ama com amor incondicional. E eu queria que hoje você também cresce nesse amor. Que você também abrisse o seu coração para viver esse amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E às vezes, por traições, por mentiras, por decepções, por erros, nós colocamos a expectativa de um amor de Deus numa pessoa. E às vezes a gente não consegue receber o amor de Deus. Porque talvez o seu pai, não te amou. O seu pai te abandonou. E como você pode amar um Deus e chamá-lo de pai, se o seu pai terreno te desprezou, te abandonou, nunca se importou com você? Como você vai receber o amor de Deus se você foi traída ou foi traído? E aquele que você escolheu para ser seu esposo, para ser sua esposa, que você entregou o seu coração, te traiu, te decepcionou, te feriu. Como que você vai assimilar o que é o amor de Deus? E às vezes você pode falar para mim, pastora, como eu vou entender que Deus me ama se eu olho para o meu cenário e Ele não tem nada de amor? A minha história, se fosse para eu pôr uma nota de 0 a 10 do que eu recebi de amor, se eu pôr 1, é muito. Porque praticamente eu só vivi decepções na minha vida. Esse amor é real. E esse amor, eu só posso senti-lo se eu decidir crer que esse amor é real. Esse amor, ele vem pela fé. Eu preciso crer. Puxe todo o ar que você conseguir. Inspira com toda a força dos seus pulmões. Solta o ar. Alguém vê o ar? Não. Mas eu posso sentir. Porque eu escolhi puxar esse ar que eu não vejo. E por isso eu senti. A fé, ela é praticamente isso. Eu não a vejo. Eu não vejo o amor de Deus. Mas se eu escolher crer que Ele é real na minha vida, eu vou sentir esse amor que vai me libertar, que vai me restaurar, que vai me dar o poder da paternidade de Deus. Nós somos filhos. E Deus te ama sim. E se em algum momento da sua vida, o inimigo diz para você que você não é amado, que você não é amada do Senhor, eu quero te dizer nessa noite que é mentira. Você é amada do Senhor, sim.
Você é amado do Senhor? Sim. E por isso você está aqui hoje, ouvindo essa palavra. Porque foi o Senhor que te chamou. Não foi você que escolheu ligar o YouTube, o Facebook e assistir o culto. Não foi você que escolheu vir na casa do Senhor. Mas foi o Senhor que te chamou até aqui. Para te dizer que Ele te ama. Que não importa o seu passado, não importa os seus erros. Não importa se você um dia escolheu andar no seu próprio entendimento. E desprezou as direções, as ordens dEle. Mesmo assim, Ele te ama e Ele estará com você. E só Ele escreverá uma nova história na sua vida. Por isso, creia. Creia que esse amor é real. Creia que esse amor existe. E só o amor de Deus nos basta. Não se prenda em pessoas. Não se prenda a títulos. Mas se prenda nesse amor. Deus, quando escolheu Davi como rei, Deus olhou o coração de Davi. E Deus viu que ele era um adorador. Deus conhece o nosso futuro. Deus estava ali. Quando Davi desprezou as direções do Senhor e fez o que era mal aos olhos de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor o amou. Ele nos ama. Ele viu quando nós erramos, Ele viu quando nós falhamos, Ele viu quando nós nos dispersamos. Mas isso não anula o amor dEle por mim e por você. Então, essa noite, nós precisamos sair daqui cheios desse amor. E eu te convido, igreja, a ficar de pé. E eu quero orar por vocês. Eu quero orar por você que está em casa nos assistindo. Que você coloque a mão no seu coração e que você receba essa oração. E que todo medo seja lançado fora. E que você, no momento que o louvor for ministrar essa última canção, que você possa receber essa verdade no seu coração. E o amor do Senhor, Ele nos constrange. Só o amor do Senhor. A presença do Senhor, ela é melhor do que qualquer coisa. Não existe bênção maior, não existe riquezas, não existe dinheiro, não existe trabalho, não existe relacionamento que seja melhor do que a presença do Senhor. Queridos, às vezes nós lançamos os nossos anseios, as nossas tristezas, as nossas expectativas, as nossas ansiedades em coisas, em pessoas. Lançamos no marido. Querido, não lance em ninguém essa falta do amor. Não lance no seu trabalho, não lance no seu esposo, não lance na sua esposa. Não lance nos seus filhos. Não lance nos seus bens. Mas lance no Senhor. Lance na presença dEle, porque a presença dEle vale mais. A tua presença vale mais, Senhor. A tua presença, ela vale mais do que qualquer ouro, do que qualquer riqueza, do que qualquer bens, do que qualquer relacionamento, do que qualquer título. A tua presença vale mais, Senhor. A tua presença vale mais. O teu amor, ele nos constrange. O teu amor, o mundo não pode nos dar. Nós só encontramos em Ti. E por isso, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio nesse amor que me resgata. Esse amor que me liberta. Esse amor que me transforma. Esse amor que me dá uma forma. Esse amor que me faz ser uma verdadeira adoradora. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu levanto o clamor por cada um aqui presente neste lugar. Por cada família que nos assiste. Espírito Santo de Deus,
Toque em cada vida nesta hora. Toque em cada vida, Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão. Se nós em algum momento da nossa vida, nós negligenciamos a sua voz, nós escolhemos andar no nosso próprio entendimento, nós desviamos das direções, dos mandamentos, dos princípios e seguimos a voz da nossa carne. Hoje, Senhor, nós te pedimos perdão. Peça perdão, igreja, ao Senhor. Peça perdão, rasgue o seu coração diante dele e fala: Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão pelas decisões erradas que eu tomei. Eu te peço perdão por não ter te conhecido, por não ter te permitido te conhecer. Mas hoje, Senhor, hoje eu desejo te conhecer. Hoje eu desejo me lançar neste amor que lança fora todo o medo. Hoje eu desejo viver os teus sonhos. Hoje eu desejo viver as tuas ordenanças, viver a tua palavra. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Davi reconheceu que ele pecou contra o Senhor. Ele se consertou diante do Senhor. O arrependimento dele foi de todo o coração. Que nessa noite o nosso arrependimento seja genuíno, seja verdadeiro, seja de todo o coração ao Senhor. Pai, recebe. Recebe, Senhor, o nosso perdão. Recebe, Senhor Jesus. Recebe o nosso arrependimento de todo o coração. E nos dá, Senhor, a oportunidade de nos relacionar com o Senhor hoje. De nos reconciliar com o Senhor hoje. Muda o nosso futuro, Senhor. O nosso passado nós não podemos mudar. Mas nós hoje entregamos o nosso futuro nas tuas mãos. Porque o Senhor tem planos maiores e melhores. Para aqueles que confiam em ti. Para aqueles que esperam em ti. E nós como igreja, nós como filhos, nós escolhemos esperar em ti. E confiar em ti. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu amor neste momento venha envolver cada vida. E quando, Senhor, nós abrimos os nossos lábios, nós possamos realmente entregar a ti a nossa verdadeira adoração. Não só em palavras, em gestos, mas de todo o nosso coração. Que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor veja em nós um coração de adorador. Um coração que se submete, um coração que se coloca à disposição do Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós declaramos que o teu amor é melhor do que qualquer coisa. Que a tua presença, ela é maior do que qualquer coisa. A tua presença é suficiente para nós, Senhor. A tua presença é suficiente para nós. Senhor, que a nossa alma sinta, Senhor, a tua presença. Senhor, que hoje os nossos corações sintam a tua presença, Senhor. Que os nossos pensamentos estejam em ti. Que o nosso coração esteja em ti. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua igreja possa ser renovada nessa noite. Que a tua noiva possa estar, Senhor, voltada para ti. Que a tua noiva esteja pronta. Pronta para realmente te adorar. Verdadeiramente, em nome de Jesus. Se existiam mentes e corações neste lugar que estavam acorrentados, que estavam aprisionados por feridas, por traumas, por decepções, em nome de Jesus, está arrependido, todo laço está desfeito, toda obra maligna não prevalecerá na sua mente, no seu coração, porque toda armadilha de Satanás, toda armadilha, toda a prisão está quebrada. Agora, em nome de Jesus, toda corrente que te aprisionava, que aprisionava sua mente, seu coração, seja quebrada agora em nome de Jesus. Senhor, nos acorrenta com o teu amor. Nos acorrenta com o teu amor. Somente com o teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Porque o que nós queremos nessa noite é te entregar a nossa adoração. Que toda honra, que toda glória, Senhor, seja dada somente a ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.